Nesse vídeo, nós vamos falar sobre noções de convergência. A motivação é que nessa área do curso nós vamos estar interessados em aprender dois teoremas que são fundamentais na teoria de probabilidade. Então eu vou enunciá-los aqui antes de vocês terem as ferramentas para compreender exatamente ou com total precisão aquilo que está sendo enunciado. O primeiro desses teoremas é a lei forte dos grandes números. E esse teorema diz o seguinte: se você toma uma sequência infinita de variáveis aleatórias I e D, lembrando, elas são então independentes e identicamente distribuídas. E essas variáveis aleatórias têm que ser integráveis nessas condições, definindo essas duas quantidades, apenas para resumir, nessas condições vale o seguinte: o limite, quando n vai para infinito, daquele camarada ali, que não é o xn, é o x barra n, que é a média amostral de uma amostra de tamanho n, esse limite é o valor esperado de x1 ou o valor esperado de qualquer uma dessas variáveis aleatórias, já que elas são identicamente distribuídas. E essa é uma convergência no sentido quase certo. O resultado que motiva a gente a aprender essas noções de convergência é o teorema central do limite. Que diz o seguinte: as condições são semelhantes àquelas que aparecem na lei dos grandes números, só que agora essa sequência ID tem variáveis aleatórias com variâncias finitas. Então, vamos definir aqui quem é a esperança delas. E faz parte das hipóteses do teorema que a variância seja maior que zero. Caso contrário, essas variáveis aleatórias seriam degeneradas. Então, de hipóteses é apenas isso, tá? Então, vale que essa outra variável aleatória aqui, o x barra n é o mesmo do slide anterior. Isso aqui é uma estatística de teste, se vocês quiserem, né? E a distribuição das variáveis aleatórias envolvidas
é essencialmente irrestrita, né? A única limitação que está sendo imposta é que a variância seja finita e não nula, certo? E essas variáveis aleatórias, obviamente, formam uma sequência infinita, sendo elas identicamente distribuídas e coletivamente independentes. E a conclusão do teorema é que essa estatística aqui converge para uma distribuição normal, 0, 1. Então, isso aqui é uma convergência em distribuição. E isso aqui é o limite ao n ir para infinito. Então, nosso objetivo é, né, chegar com a teoria necessária para enunciar e provar esses dois teoremas essenciais, fundamentais em probabilidade axiomática e, né, que são, por assim dizer, uma fundamentação teórica de boa parte da inferência estatística. Então a gente tem que começar em algum lugar, né? E por que não com os conceitos básicos que a gente vai precisar para entender esses enunciados, né? E em particular as demonstrações que envolvem justamente aplicar as definições que estão sendo dadas aqui. Então, o que a gente vai fazer é estudar agora os diferentes tipos de convergência, né? Noções de convergência. Então, isso é algo que talvez não seja tão claro, mas você tem objetos matemáticos que podem ser números, podem ser variáveis aleatórias, podem ser distribuições de probabilidade. E para cada um desses objetos tem mais de um jeito de você dizer que eles se aproximam de algum outro objeto dado, né? Então você pega uma sequência de variáveis aleatórias e você quer dizer que essa sequência de variáveis aleatórias está se aproximando de algo. Bom, esse é o problema. Não sei se é o problema, mas é uma nuance dos objetos envolvidos que você pode atribuir uma noção de proximidade ou de mais de uma maneira. Então, você pode ter convergência quase certa, convergência em probabilidade, convergência em distribuição. E é isso que a gente precisa definir precisamente, né? Então, a primeira noção de convergência é a mais fundamental de todas, é aquela que determina o que significa uma sequência de números reais convergir para um outro número real. Então, convergência de uma sequência de números reais. A gente vai, nesse contexto, tomar uma sequência de números reais, então, que eu vou denotar assim. Explicitamente, esse objeto é uma lista infinita de números reais. Pode ser dado, por exemplo, uma expressão algébrica que depende de nzinho, por exemplo, 1 sobre n. Então, isso é uma sequência em que os termos são números reais. Com esse objeto em mãos, nós dizemos
que a sequência, ou os termos da sequência, eu vou denotar assim, n igual a 1 até infinito, converge para um número vamos denotá-lo por Azinho, e também que esse mesmo A é o limite dessa sequência se, e como é uma definição, isso é um C e só C, valer o seguinte: para cada epsilon positivo, existe um certo número natural n0, que depende de epsilon, vou deixar indicado, então só um número natural, para o qual vale essa desigualdade sempre que o índice que está aparecendo ali estiver para cima daquele n0 associado ao epsilon que eu arbitrei. Dito de outra forma, se eu escolho uma, digamos, margem de erro que é um número real positivo e ela é arbitrária, né? E nós estamos aqui sempre pensando que ela é arbitrariamente pequena. Uma vez escolhida essa margem de erro, é possível encontrar um termo da sequência A1, A2, etc. E qual é o termo? É o termo A n0 de epsilon a partir do qual, ou seja, depois desse termo, todos os termos seguintes estão ou encontram-se epsilon próximos do número A, do meu candidato ao limite A. Isto é, eles distam de A no máximo
a margem de erro estipulada. Então, o que está acontecendo é isso, né? Aquela definição formal captura isso que está escrito aqui, né? Então, eu tenho uma sequência de números e eu quero saber se esses números estão se aproximando de um determinado valor numérico azinho. Como é que eu faço isso? Eu arbitro uma margem de erro bem pequenininha, 1/1000. E aí eu começo a inspecionar os termos da sequência. Eu olho se o A1 está distante do meu candidato a limite, Azinho, a menos de 1/1000? Não. Bom, então isso não me diz nada. E assim eu vou andando. O A2 está? Não. O A3 está? E eu continuo, né, inspecionando os termos da sequência e vejo se eu encontro algum desses termos que está nessa epsilon vizinhança do número Azinho, que é o meu candidato a limite. Digamos que eu encontrei o A200, o termo 200 dessa sequência está a menos de 1/1000 do meu candidato a limite Azinho. Bom, eu não posso parar por aí. Eu preciso que todos os termos subsequentes também estejam. Bom, pode ser que algum saia, né, digamos, o próprio A201 poderia, de novo, distar a mais do que a margem de erro que eu estipulei do candidato a limite Azinho. A questão é que, nessa definição, o que eu quero é que, em algum momento, a sequência se aproxime por essa margem de erro do número Azinho, que é o candidato a limite, e nunca mais viole essa margem de erro que eu arbitrei. Certo? E esse procedimento tem que funcionar para qualquer margem de erro que eu estipular. Certo? E é isso que caracteriza o fato do número Azinho poder ser chamado de limite dessa sequência, ou limite dos termos dessa sequência. Então, vamos dar um exemplo, ou pelo menos 2 exemplos, então, para deixar as coisas bem claras. Eu poderia pegar o meu Azinho como sendo raiz de 2, certo? Esse é um número irracional, então nem tem como representar no papel quem é esse camarada, certo? E eu poderia tomar a sequência, digamos essa aqui, meu A1 ser igual a 1, o meu A2 ser igual a 1,4, o meu A3 ser igual a 1,41, digamos o meu A8 ser igual a 4, 3, 4, 2, 1, 3, 5, e assim por diante, certo? E o fato é que as coisas não estão definidas precisamente, mas a intuição sim, né? Justamente o número raiz de 2 é o limite dessa sequência. Claro, para definir exatamente quem é a raiz de 2, tem diversas maneiras, e para obter os termos dessa sequência eu preciso, a princípio, de um pouquinho mais de cuidado matemático aqui. Afinal, o que eu estou fazendo aqui é, em certo sentido, roubar, porque eu estou dizendo que o A
é justamente o camarada aqui que representa a raiz de 2 e tem infinitos dígitos aparecendo aqui, que são o código, por assim dizer, do número raiz de 2. E eu estou tomando os termos da sequência como, né, os primeiros n dígitos que caracterizam aquele limite. Tá? Mas apenas para dar uma intuição, então, porque, né, digamos, vamos pegar epsilon igual a 0.01. Deixa eu pegar um pouquinho diferente, 0.00. Vou pegar esse cara aqui. A partir daí eu posso pegar o termo da sequência como sendo o 2. Notem, o terceiro termo, o quarto termo, desculpa, ainda dista desse A por mais do que epsilon. Então eu vou ter que pegar o 5, né? O meu A5 é o número 1,442. E nesse caso, o A menos o A5 é menor do que o módulo disso é igual ao que sobra aqui, né? Então, vai zerar o 1, o 4, o 4 e o 2. Então, fica 0, 0, 0, 0, 1, 3, 5. Como o número raiz de 2 aparece ali, né? Tudo que está depois da quarta casa é uma sequência infinita de dígitos aqui que caracteriza a raiz de 2. Tá? E de fato, né, isso aqui é menor do que epsilon. E se eu plugar o A6 aqui, o que vai acontecer é que eu vou apagar esse dígito aqui. Se eu plugar o A7, eu vou apagar esse dígito aqui. Então, a partir do n0 igual a 5, todos os termos seguintes da sequência distam do número raiz de 2 por menos do que epsilon. Eu poderia diminuir o epsilon, né? E essa é a ideia. Esse procedimento aqui tem que funcionar não para um epsilon fixado, e sim para qualquer que eu arbitrar. Então, eu poderia diminuir aqui para 1 bilionésimo, e eu só teria que procurar qual é o termo da sequência, que quando eu faço essa diferença aqui, né, fica zerado todas as casas decimais aqui, até que a diferença fique menor do que 1 bilionésimo. E claramente eu posso fazer isso, né, nesse exemplo, tomando termos da sequência AN suficientemente com n suficientemente grande. Para dar mais um exemplo, vamos considerar a sequência em que o nésimo termo vale 1 sobre n, quando n é ímpar, e 2 sobre n, quando n é par. Certo? Então essa sequência começa no 1, depois ela vai para o 1 de novo, depois ela vai para o 1/3, depois ela vai para o 1/2, e assim por diante. Então, por inspeção, a gente desconfia que essa sequência converge e que o limite deve ser 0. Já chama atenção aqui, nem toda sequência de números é convergente. Então, é uma propriedade que algumas sequências possuem e outras não. Então, talvez eu dê mais um exemplo no próximo slide aí de uma sequência que não é convergente. Nesse caso, então, nós vamos perguntar:
será que a igual a zero é o limite quando n vai para infinito dessa sequência a n? Então, observem o seguinte, né? Isso é verdade, já vamos verificar isso, mas se eu pegar um epsilon entre 1/3 e 1/2, eu vou ter o seguinte. O meu A1 menos A vai ser igual a... Ora, módulo de 1 menos 0 é 1. Então, o que vai aparecer aqui é um 1, que é maior que epsilon. Esse não funcionou. Então, eu não posso pegar aquele n0 como sendo 1. Quando eu olhar para o A2, vai dar a mesma coisa. Quando eu olhar para o A3, aí eu vou ter 1/3, que é menor que epsilon. Então, o meu A3 vale 1/3. 1/3 menos 0 é 1/3. Em módulo, isso é 1/3, que é menor que epsilon. Porque eu peguei um epsilon, né, nesse intervalo ali. Agora, quando eu passo para o A4, eu vou obter um número, novamente, maior que epsilon. Então, aqui está o A4 menos A. Ele é maior que epsilon. Certo? E aí, não converge? Não, a questão é que, né, na definição eu não peço que quando a sequência se aproxime pela primeira vez do candidato ao limite, ela ali permaneça. O que eu estou pedindo é que em algum momento a sequência se aproxime do candidato ao limite e ali permaneça, mas nada impede que ela visite uma proximidade do meu candidato ao limite e depois se afaste e posteriormente volte a se aproximar. A questão é que para ser limite, em algum momento a sequência, né, tendo ou não visitado uma proximidade do meu candidato ao limite, em algum momento ela vai se aproximar e ali permanecer. Então, se eu pegar o A5, né, e observar se ele está epsilon próximo de A, sim, porque aqui eu vou ter 1/5 menos 0, né, em módulo, isso é 1/5, menor que epsilon. Quando eu olhar para o A6, aí vai funcionar, né, porque eu vou ter 1/3 novamente, então o meu A6 menos A está por baixo de epsilon. E daqui em diante, todos vão funcionar. Então essa é uma sequência que, claro, se a gente fizer esse teste com outros epsilons, né, eu não estou exatamente ilustrando que o limite é 0, eu estou tomando um epsilon, né, esse teste tem que valer para qualquer epsilon. Já vamos ver então qual é o n0 que eu posso pegar. Eu estou dizendo que quando o epsilon está nesse intervalo aqui entre 1/3 e 1/2, eu encontro um termo a partir do qual todos os termos da sequência dali em diante estão suficientemente perto do meu candidato a limite. O candidato a limite nesse caso é o número 0, e proximidade no teste que eu estou executando está representado por esse epsilon aqui. E a sequência andou um pouquinho, se aproximou do candidato ao limite, depois se afastou, mas a partir de um determinado momento ela se aproximou e não mais se afastou. Isso tem que valer para qualquer epsilon que eu escolher. Então vamos ver de que maneira eu posso fazer isso funcionar. Então, agora eu afirmo para vocês que o limite, quando n vai para infinito, dessa sequência n, esse limite é 0. De fato, se eu tomar um
epsilon arbitrário, e pegar o meu n0 como sendo qualquer número inteiro maior do que 4 sobre epsilon, acho que o 4 aqui vai funcionar. Por exemplo, eu posso pegar o primeiro número inteiro que vem depois de 4 sobre epsilon, certo? O epsilon, tipicamente, aqui a gente está pegando arbitrariamente pequeno, então isso aqui tende a ser um número grande, né? Quando eu faço epsilon se aproximar de zero, isso aqui está ficando bastante grande, mas não necessariamente um número inteiro. Tipicamente não é. Então eu poderia pegar, digamos, o primeiro inteiro que vem após 4 sobre epsilon. Vamos deixar assim. Então, com esse n0 aí temos, para qualquer n maior que n0, vou omitir o epsilon aqui, tá? Então, temos para qualquer n desse tipo que 1 sobre n, daí inverte a desigualdade, né? Tá por baixo de 1 sobre n0, que está por baixo, né? Fazendo aqui, está por baixo de epsilon sobre 4, que está por baixo de epsilon, certo? Então, os termos ímpares da sequência distam de zero por menos de epsilon, porque quando eu calcular o módulo de 1 sobre n menos zero, vai dar 1 sobre n, e para qualquer n que estiver após essa cota aqui, eu vou obter que ele está epsilon próximo de zero. E isso também é verdade para os termos pares da sequência. Certo? Então, não vou escrever aqui os ANs, né, mas o que eu estou estudando é se o módulo... Vamos fazer aqui, né? Isso aqui, então, o módulo de AN menos A está por baixo de epsilon. Esse primeiro aqui corresponde ao caso em que o n é ímpar. E esse segundo caso aqui me diz que o... Vou botar aqui, né, menor que epsilon sobre 4. E o caso em que o n é par, o módulo de AN menos A está por baixo de epsilon sobre 2. Em ambos os casos, eu arbitrei uma margem de erro aqui, e eu encontrei um termo da sequência a partir do qual todo mundo fica próximo de zero, a menos daquela margem de erro que eu arbitrei. E isso conclui o exemplo de que essa sequência aí, embora ela não... embora ela visite o epsilon, o zero, a menos de qualquer epsilon, uma vez, e daí no passo seguinte ela possivelmente saia e depois volte de novo, embora isso ocorra, depois que ela entra numa epsilon vizinhança do zero pela segunda vez, aí ela já não sai mais, certo? E é isso que importa. Então o limite dessa sequenciazinha aí é, de fato, o número zero. Então, só para dar um exemplo de uma sequência que não converge, vamos pegar essa daqui. Ela vale menos 1 quando n é ímpar, e ela vale 1 quando n é par. Certo? E vou deixar aí para vocês pensarem.
a sequência assim definida não converge. Certo? O que quer dizer, né, qualquer númerozinho real que eu pegar, digamos, azinho, eu vou falhar naquele teste de tentar ver se a sequência se aproxima ou não do meu candidato a limite azinho. De fato, né, você pensando nessa sequência, ela fica pulando entre 1 e menos 1. Então, ela nunca vai estar muito perto, né, de nenhum outro número, né, sem se afastar no passo seguinte. Né. Então, se eu pegar qualquer cara próximo de 1, poderia ser o próprio 1, né, ela visita uma proximidade desse número, de fato, infinitas vezes ela vai estar sendo igual àquele número 1, mas também se afasta infinitas vezes. Então não tem chance dela convergir para algum lugar. Tá? Poderia pegar também sequências que vão para infinito, por exemplo, a n igual a n, ou 2 na n, ou qualquer coisa que diverge propriamente. E esses são outros exemplos de sequências que não convergem. Certo? Nos exemplos eu já utilizei essa notação, mas vamos deixar bem claro que a gente escreve naquelas condições, então que o azinho é o limite quando n vai para infinito dos ANs. Dependendo do contexto, aí vocês podem encontrar essa notação também. Limite em n do AN, está implícito daí que o n vai para infinito. E até mesmo uma notação mais implícita ainda, em que nem aparece o nzinho. Você tem que intuir pelo contexto que está sendo tomado o limite quando n vai para infinito. E também escrevemos, claro, que o AN flechinha para A, quando n vai para infinito. Escrevemos que a n flechinha para A, e aí está implícito que o n está indo para infinito. Dependendo do contexto, em alguns livros aí vocês vão encontrar qualificado aqui, né? Que esse limite é ao n para infinito. Então pode aparecer assim, com ou sem esse qualificador aqui. Tá? Então, para números reais, a noção de convergência é essa daí. E as demais noções de convergência que a gente vai ver dependem fundamentalmente de que você vai recair, em última instância, numa convergência de sequências de números reais. Então, tem que saber direitinho aqui, né, a definição para poder compreender e aplicar as outras noções de convergência que nós vamos estudar. Então, a próxima noção de convergência, ou as próximas noções de convergência que a gente vai ver são convergências de sequências de funções. Tá? Então aqui vamos fixar uma notação. O meu ômega é um conjunto. Tá? Não vazio. Xn, n indo de 1 até infinito, é uma sequência de funções de ômega em R,
O que quer dizer, para cada n, xn é uma função de ômega em R, e x é uma outra função. Possivelmente outra, né? Então agora, ao invés de ter uma sequência de números, eu tenho uma sequência de funções. Certo? E a gente vai querer dar sentido a uma noção de que essas funções estão se aproximando de uma outra função, que é uma candidata a limite. Tá? A escolha de notação aqui já tenta incorporar a ideia de que as funções para as quais a gente vai olhar são variáveis aleatórias. Mas não precisaria ser, né? A gente não precisa perceber essas coisas sob essa ótica. Podem ser funções do cálculo, né? Essas noções de convergência, algumas delas também se aplicam fora de um framework de probabilidade. Tá? Então, os objetos envolvidos são funções, todas com o mesmo domínio, todas com o mesmo contradomínio, e o que a gente vai querer fazer é dar sentido a uma noção de que essas funções estão se aproximando de uma outra, certo? Então, primeiro, vamos olhar para noções de convergência, aqui, de funções. Essas noções que não envolvem uma probabilidade. Tá, então isso aqui dá para aplicar para funções do cálculo, etc. Não precisa ter uma medida de probabilidade associada para eu dar esse sentido de convergência. Tá? A primeira noção e mais fácil é a noção de convergência pontual. Isso funciona assim. Nós dizemos que a sequência xn com n indo de 1 até infinito, ou os termos da sequência, converge pontualmente vou sublinhar, já que a definição envolve os dois nomes aqui, né? Isso é convergência pontual para uma outra função, possivelmente x, e claro, dizemos nesse contexto que x é o limite pontual da sequência xn, com n indo de 1 até infinito. Então isso é uma definição, nós dizemos essas coisas sem somente se valer o seguinte. Para cada ponto do domínio, a sequência numérica agora, formada
pelo valor de cada um dos termos da sequência de funções avaliado naquele ponto particular do domínio, para cada um dos possíveis pontos do domínio, a sequência numérica converge para a função candidata a limite naquele ponto ômegazinho. Isso é o mesmo que dizer o seguinte: para todo ponto do domínio, para todo número positivo, existe um termo da sequência que é um número natural, ou existe um índice para um termo da sequência, que é um número natural, tal que vale essa quota para todos os termos da sequência a partir daquele que se aproximou do candidato ao limite. Então, na verdade, a única coisa que mudou aqui é que agora eu tenho que, para falar que uma sequência de funções converge para uma determinada função, eu preciso ver se o valor o valor numérico daquela sequência de funções em cada ponto do seu domínio, avaliado em cada ponto do seu domínio, converge para a função candidata a limite avaliada naquele mesmo ponto do domínio. A notação, a gente escreve, por exemplo, isso aqui. A gente escreve que o limite da sequência é x e qualifica, né? Pontualmente, e assim por diante, etc. Tá? Então, quando a gente enxerga uma notação como essa, tem que se inferir algumas coisas, né, que estão implícitas na notação. Aqui o limite é quando n está indo para infinito, etc. Mas o fato de estar escrito aqui que essa convergência é pontual já me diz que os objetos envolvidos são funções, né? Então eu não estou mais olhando para uma sequência de números reais, eu estou olhando para uma sequência de funções. Se eu não sabia que x, n e x eram funções, ao olhar uma notação como essa, eu posso deduzir esse fato. A segunda noção de convergência de funções que não envolve uma medida de probabilidade é a noção de convergência uniforme. Certo? Nós dizemos que uma sequência de funções converge uniformemente para uma outra função x. Vamos sublinhar aqui, né, a noção que envolve as duas palavras. Bom, é uma definição, nós dizemos isso se e somente se valer o seguinte.
Vou escrever assim, né, para resumir, para qualquer epsilon positivo, existe um número natural n0 de epsilon, tal que a cota que eu arbitrei vale a partir de um determinado n para todos os pontos do domínio. Então agora, ao invés de fixar um ponto do domínio e tentar aproximar, eu aproximo, né, de maneira uniforme, por isso o nome, para todos os pontos do domínio. Então isso aqui vale para todo n maior ou igual que n0 de epsilon e para todo ponto do domínio. Certo? Então o que está sendo dito aqui, né, é que a sequência convergir uniformemente para um limite x, a sequência de funções convergindo para uma outra função significa que eu arbitro uma margem de erro e eu encontro um termo, né, uma função, um termo daquela sequência a partir do qual todas as funções seguintes estão próximas da candidata a limite uniformemente no argumento dessas funções, uniformemente no domínio. Então, definido abstratamente, fica difícil de enxergar e a maneira de se intuir o que está acontecendo aqui, né, a distinção entre essas duas noções, é através de um exemplo. Então vamos ver. O exemplo aqui, né, eu esqueci de dizer, né, que nas condições acima também dizemos que a função x é o limite uniforme da sequência de funções x a n, com n indo de 1 até infinito. Então, o nome disso é, ou outra maneira de dizer aquilo é afirmar que x é o limite uniforme da sequência xn. Tá? E também, né, a notação ela é feita qualificando-se as expressões que aparecem. Então, digamos, eu escrevo que xn converge para x e qualifico uniformemente. Agora sim podemos passar por um exemplo que ilustra essa distinção. Para dar um exemplo aí que distingue convergência pontual de convergência uniforme, vamos pegar funções cujo domínio é o intervalo unitário, fechado em 0 e aberto em 1, com as funções xn de ômega definidas como sendo ômega na n, para ômega no domínio. E a minha candidata a limite é a função que vale identicamente 0 em todo o seu domínio. Com esses objetos, a gente tem o seguinte fato. A sequência de funções xn converge para x pontualmente. Mas a sequência de funções xn não converge, vou escrever assim, para a função x uniformemente. Tá? Isso fica mais fácil de visualizar graficamente, então eu vou tentar ilustrar aqui para vocês através do
de um aplicativo no RStudio aqui. Eu tenho representado aqui a função x1, xão 1, tá? Nessa diagonal em azul. Essa aqui, por exemplo, é a função xão 2, essa é a função xão 3 e assim por diante. Aqui no zero, né, identicamente zero, vale a função xão, que é a minha candidata a limite. Tudo bem? Os omegazinhos dos slides aqui estão denotados pelo número xzinho, tá? Então xão são as funções e xzinhos são números reais maiores ou iguais que zero e menores do que 1. Tá? Eu estou com epsilon igual a 0,25, representado pela largura dessa banda aqui. Posso ser um pouquinho mais exigente e reduzir meu epsilon para 0,1, digamos. E agora eu vou botar o omegazinho igual a 0,6, digamos. Tá? E eu quero ver se, né, o valor das funções xn de 0,6 converge para o valor da função x de 0,6. Tá? Xão de 0,6 é zero porque xão vale zero para qualquer ponto no domínio. Então o que eu tenho que fazer agora é avançar a sequência de funções. Então aqui está a xão 1 e essa altura aqui é xão 1 de 0,6, que é 0,6 na 1, que é 0,6. Aqui está a função xão 2, essa altura, né, marcada aqui com um diamante negro, essa altura representa o valor da função xão 2 no ponto 0,6, que é 0,6 ao quadrado, e assim por diante. À medida que eu avanço com as minhas funções, eu me aproximo do valor de xão de 0,6, que é zero, que está marcado com aquele diamante branco ali. E uma vez que esse camarada ali entrou nessa vizinhança de largura ou de banda epsilon do valor zero, né? Então estou numa epsilon vizinhança do zero. Uma vez que ele entrou ali, ele não sai mais. Então, à medida que eu avanço os termos da sequência, eu vou me aproximando de zero naquele ponto. Eu poderia fazer a mesma coisa no ponto, digamos, 0,3. À medida que eu avanço os termos da sequência, rapidamente eu estou me aproximando, né, de zero, né, nas funções avaliadas naquele ponto. Também é verdade, por exemplo, eu posso olhar lá no 0,9, eu vou ter que andar um pouquinho mais antes de me aproximar, mas eu, em algum momento, vou enxergar os termos da sequência. Eu já estou no x12 aqui e ainda nada aconteceu, né? Mas à medida que eu avanço, eu sei que em algum momento as funções xão n avaliadas no ponto 0,9, com n suficientemente grande, estão epsilon próximas do valor xão de 0,9, que é zero. Então aqui eu tenho que pegar um n0, né, por exemplo, igual a 26. Esse já funciona e a partir dali todos os termos subsequentes da sequência numérica xão n de 0,9 estão próximos de zero a menos do meu epsilon, que vale 0,1 nesse caso. Se eu for muito próximo de 1, aqui ficou demais, vamos botar 0,098. Né? Se eu quiser me aproximar do valor zero, né, no ponto do domínio 0,98, aí de fato eu vou ter que andar bastante com a sequência xão n. Então, vou botar aqui xão n com n igual a 100. Ainda não entrei na epsilon vizinhança ali, né? Mas em algum momento é verdade que eu vou enxergar os termos da sequência próximos de zero. Né? Então, se eu pegar o n0 igual a 120, provavelmente já vai funcionar. Tá. Aqui está explicitamente o valor, o menor valor de n0 de x e epsilon que funciona. Tá?
Então, o que esse exemplo aqui ilustra é que, de fato, eu consigo fazer para cada ponto do domínio que a sequência das funções avaliadas naquele ponto convirja para zero, mas eu não consigo convergência uniforme. Por quê? Porque não importa o quanto eu avance a sequência de funções, ou seja, o quanto eu avance o valor de n, sempre é verdade que muito próximo do 1, essas funções vão subir até o 1. Ou seja, elas vão estar fora dessa banda desenhada em cinza aqui, em torno da função x igual a zero, x identicamente igual a zero. Então, não importa o quanto eu avançar, o gráfico de um polinômio aqui entre 0 e 1, né, um expoente n, muito próximo do valor 1, o gráfico desse polinômio vai pular para fora de uma banda em torno do zero ali. Então esse é um exemplo clássico de uma sequência de funções que converge pontualmente para a função identicamente nula, mas não converge uniformemente para aquela função. Só para dar mais um exemplinho aqui de uma sequência de funções que de fato converge uniformemente, né, para uma determinada função. Vou pegar aqui um epsilon igual a 0,9, digamos, né? Aqui está a função candidata a limite. Tá? Não vou dizer quem é a expressão dela, né? Eu só estou querendo ilustrar. Tem uma determinada função aqui, candidata a limite. Eu especifiquei o meu epsilon como 0,9 e aqui em cinza aqui tem, por assim dizer, um canudo, uma banda em torno dessa função e o diâmetro dessa banda é 2 epsilon. Em azul eu tenho a x1, né, representada, e agora eu vou avançar os termos da sequência. Essa seria a x2, a x3, a x4, a x5. Nota, a x5 ainda não entrou inteiramente na banda em torno da minha candidata a limite. Minha x6, x7, ó, essa aqui parece estar próxima, mas ali não sei se não violou para fora ainda. Mas, né, à medida que eu avançar aqui, eu estou vendo que chega um momento a partir do qual todas as funções em azul estão situadas dentro dessa banda em torno da minha candidata a limite e dali não saem mais. Então esse é um exemplo de convergência uniforme de uma sequência de funções para uma função limite. Tá? Agora sim, nós podemos passar para noções de convergência que envolvem uma medida de probabilidade. Certo? E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos assumir adicionalmente que as funções envolvidas são as xn, que formam os termos da sequência, e a candidata a limite, nós vamos assumir que essas funções são variáveis aleatórias em um espaço de probabilidade
com uma determinada sigma álgebra e uma medida de probabilidade. Anteriormente também, né, as definições anteriores fazem sentido quando você tem variáveis aleatórias, mas agora isso é necessário. Antes, né, não precisavam ser variáveis aleatórias os objetos envolvidos, eram funções ali arbitrárias. Não tinha uma estrutura de sigma álgebra nem uma medida de probabilidade necessariamente no espaço. Agora as noções que nós vamos ver requerem essa estrutura adicional. Então, a primeira dessas noções é a noção de convergência quase certa. Os objetos envolvidos, então, são variáveis aleatórias e uma medida de probabilidade, e nós dizemos que a sequência x1n, com n indo de 1 até infinito, converge quase certamente para uma determinada variável aleatória x1, e que x1 é o limite quase certo dessa sequência. Nós dizemos isso se vale o seguinte: eu posso encontrar um evento, digamos, ômega zero, contido no espaço amostral, tendo probabilidade total, tal que para todo evento elementar nesse evento de probabilidade total, a sequência numérica das variáveis aleatórias avaliadas naquele evento elementar converge para a minha variável aleatória candidata a limite avaliada naquele evento elementar. Então, parece convergência pontual, mas não necessariamente, porque é uma convergência em que eu não peço que essa sequência numérica convirja para esse número, para todo ponto do domínio, e sim que ela convirja, essa sequência numérica, para esse número, para todo ponto do domínio restrito a um subconjunto. O que eu estou pedindo é que esse subconjunto tenha probabilidade total. Isso é dizer o mesmo que a probabilidade dos eventos elementares para os quais o limite quando n vai para infinito de xn de ômega é x de ômega. Isso que está entre chaves é um determinado evento, eu estou dizendo que esse evento tem probabilidade 1. A notação, a gente escreve de maneira semelhante, né? Por exemplo,
o limite, quando n vai para infinito, de xn é igual a x, e adiciona um qualificador aqui. Quase certamente. A gente escreve também que xn converge para x e bota um qualificador, às vezes, aqui em cima. E variantes dessas notações. Então, dependendo do livro, aí vocês vão encontrar de diversas maneiras. Né? Poderia botar o qualificador de que esse limite é igual, quase certamente, aqui em cima. Poderia botar só uma flechinha e colocar o qualificador depois. Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aí para saber interpretar as notações que vocês podem encontrar dependendo do livro, né, que vocês estão estudando. Então é isso, convergência quase certa é uma convergência pontual, mas com um pouquinho de folga no sentido de que alguns pontos do domínio podem não convergir, desde que o conjunto de todos os pontos onde as funções ou as variáveis aleatórias não convergem, esse conjunto tem probabilidade zero. A segunda noção de convergência de funções, que agora envolve uma medida de probabilidade, é a noção de convergência em probabilidade. Nós dizemos que a sequência converge em probabilidade para a variável aleatória x converge em probabilidade. E claro que x é o limite em probabilidade da sequência xn, com n indo de 1 até infinito, nós dizemos isso se somente se valer o seguinte: para todo número real positivo, vale essa convergência, em que o lado esquerdo é uma sequência numérica. Então, convergência em probabilidade significa que qualquer que seja a margem de erro arbitrariamente pequena que eu escolher, chega um momento que, com probabilidade muito grande, as variáveis aleatórias que formam os termos daquela sequência estão próximas da minha candidata a limite. Se aproximam num conjunto com probabilidade muito grande, muito próximo de 1. Então, equivalentemente, eu poderia dizer a sequência numérica a n de 1 até infinito, onde a n é a probabilidade do módulo de xn menos x ser maior que epsilon. Está aqui o n, né? Converge para zero.
O zero é o limite dessa sequência. Outra maneira de dizer isso, né, mais detalhadamente, ou sendo bem formal, é que para qualquer epsilon positivo e para qualquer delta positivo, existe um número natural que depende dessas duas margens de erro. Tá, isso é um número natural. Existe tal que a probabilidade do módulo de xn menos x violar uma das margens de erro é menor do que a outra margem de erro, certo? E isso tem que valer para todo termo da sequência suficientemente grande, em que suficientemente grande significa estar por cima dessa cota aqui. Tá? Então, numa notação puramente matemática, convergência em probabilidade da sequência de variáveis aleatórias x1n para a variável aleatória x1 significa isso que está escrito no item B. A notação, podemos escrever que xn converge para x em probabilidade. Podemos escrever que xn converge em probabilidade para x. Podemos escrever que o limite, quando n vai para infinito, de xn é igual a x, com o qualificador de que esse limite é em probabilidade. Vocês encontram também em alguns livros a notação Pelin. Vou botar quando n vai para infinito de xn é igual a x, daí o qualificador está codificado aqui e assim por diante. Né? Então, com isso a gente encerra o primeiro grupo de definições de convergência, né, de números e funções, etc., que é o que a gente vai utilizar na primeira metade da área 2 aqui, que é concernente à lei dos grandes números. Tá? Eu poderia, já que a gente está falando aqui de modos de convergência, já introduzir a noção de convergência em distribuição, mas ali na frente a gente ia precisar revisar, né? Essa é a noção utilizada no teorema central do limite, então vamos deixar para depois. Por enquanto, as noções que a gente precisa são essas. E eu vou fazer uns exemplinhos aqui só para ilustrar qual é a relação entre esses tipos de convergência. E depois a gente pode adentrar propriamente nas coisas que vão nos levar, nos conduzir à lei dos grandes números. Então, vamos pegar um exemplo parecido aqui, agora eu vou acrescentar um ponto. No conjunto omegazão. E a mesma história de sempre. Né? A medida de probabilidade é aquela que dá a distribuição uniforme. Agora, novamente vou pegar essas funções aqui, essa sequência de funções aqui.
Com esses objetos, nós vamos ver que xn converge quase certamente para x, mas não pontualmente. Certo? O fato de que não converge pontualmente decorre do fato de que eu acrescentei o número 1 em relação ao exemplo anterior. Certo? Porque as funções x de n avaliadas no ponto 1 valem 1 elevado na n, que é 1. E a função x no ponto 1 vale 0. Então a sequência numérica x(n) de 1 não converge para o número x de 1, que é 0. Então não vale, nesse exemplo aqui, convergência pontual. Vamos escrever isso aqui. De fato, x(n) de 1 é igual a 1, que não converge para 0, que é x de 0. Mas o conjunto formado por todos os eventos elementares para os quais o limite de x avaliado naquele evento elementar é 0. Esse conjunto aqui nada mais é que o intervalo aberto 0, 1. Fechado em 0 e aberto em 1. Logo, xn de fato converge quase certamente para x, que é identicamente 0. Um exemplo que ilustra que convergência quase certa depende da medida de probabilidade que eu escolher. Eu vou pegar o mesmo ômega, intervalo unitário, com as mesmas xn e a mesma x, mas P de 0 igual a 1 meio, P de 1 igual a 1 meio. Certo? Então, estou pegando a distribuição Bernoulli com parâmetro 1 meio. Moralmente é isso que eu estou fazendo. Antes eu tinha distribuição uniforme. Agora, xn não converge para x, quase certamente. Porque tem um conjunto de probabilidade positiva, que é o conjunto formado pelo número 1, no qual a sequência numérica xn não converge para a candidata a limite. Não vou entrar em detalhes, vou deixar para vocês pensarem. Isso ilustra, né, que quando eu escrevo quase certamente está implícito ali uma determinada medida de probabilidade. Se você mudar, essa convergência pode deixar de valer ou passar a valer, dependendo do caso. Mais um exemplo. Agora um exemplo de uma sequência que converge em probabilidade, mas não converge uniformemente. Tá? Então nós vamos pegar novamente o intervalo unitário com a medida de probabilidade uniforme. Tá?
Só que agora eu vou mudar as funções. Eu vou pegar minhas xn de ômega como sendo a indicadora do seguinte conjunto. Vou botar aqui e depois eu digo quem são K de N e M de N. Aqui entra 2 na M de N. Aqui menor ou igual que ômega. E aqui K de N mais 1 sobre 2 na M de N. Tá? Onde o M de N é igual a log na base 2 de N, a parte inteira disso, e onde K de N é igual a N menos 2 na M de N. O fato é o limite em probabilidade dessa sequência é igual a 0. Mas xn não converge para 0 quase certamente. Vocês podem fazer as contas aí para se habituarem com as definições. Agora eu vou ilustrar aqui novamente com um aplicativozinho ali no RStudio. Aqui novamente em azul está representada a função x1, essa aqui é a x2, notem que ela vem aqui e depois ela se anula. Essa aqui é a x3, essa aqui é a x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17 e assim por diante. Deu para entender o que está acontecendo aqui, né? Eu começo com a minha função x1 indicando o intervalo inteiro, depois a minha x2 indica a primeira parte do intervalo e zera no resto. Desculpem, essa é a x2, né? A x3 indica a segunda parte do intervalo dividido em duas partes e anula na primeira dessas partes. A x4 indica o primeiro quarto do intervalo e se anula no restante. A x5 indica o segundo quarto do intervalo, a x6 o terceiro quarto do intervalo e a x7 o quarto quarto do intervalo. A x8 indica o primeiro oitavo do intervalo e assim por diante. Se a gente fixar qualquer ponto do domínio, vou botar aqui o 0.7, estou olhando para cá, e me perguntar, a sequência numérica x avaliado nesse ponto converge para 0, eu vou responder não, porque à medida que eu ando, as funções xn se afastam de 0 infinitas vezes, porque eu estou sempre fazendo uma varredura no intervalo inteiro, embora essas varreduras fiquem cada vez mais lentas, por assim dizer, mas em cada uma dessas varreduras eu vou fazer com que a função xn indicadora passe por cima daquele ponto, e exatamente quando ela passar ali por cima, ela vai valer 1. Então, em qualquer ponto do domínio, as funções xn avaliadas naquele ponto, elas valem 0, 0, 0, mas né, de novo elas pulam para o 1, elas se afastam do 0. E isso impede que elas convirjam, né, naquele ponto para o valor 0, ou seja, o conjunto dos ômegazinhos tais que xn de ômega converge para 0, pontualmente, é vazio. Então,
Isso nos diz que a sequência de funções x(n), essa daqui, é uma sequência de funções que não converge quase certamente para a candidata a limite quase certo, x identicamente zero. Deixa eu diminuir o epsilon aqui, vamos botar um epsilon igual a 0.1, tanto faz. Todavia, deixa eu puxar o argumento aqui para cá, para não atrapalhar. Todavia, essa sequência de funções converge em probabilidade para zero. Por quê? Isso é um pouquinho mais difícil de enxergar aqui, mas o fato é que para n suficientemente grande, a probabilidade da função xn ser maior do que zero, né, que é o que nesse exemplo aqui significa o módulo de x(n) menos x ser maior do que epsilon, essa probabilidade vai ficando muito pequena, porque ela é dada pelo comprimento do intervalo ali. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com n, não está aparecendo o menu para vocês, eu estou com n igual a 67, certo? E o que está acontecendo, então, é que a probabilidade da x 67, aqui é 68, aqui é 69, aqui é 70, a probabilidade dessas x's em módulo serem maiores do que 0.1, que é o epsilon que eu escolhi, certo? É a probabilidade desse intervalinho aqui, que é onde elas de fato são maiores do que 0.1. E isso daqui é um intervalinho que, à medida que eu avanço, né, ele vai ficando cada vez menor. De fato, em cada varredura que eu faço pelo intervalo, aquele intervalinho fica com um comprimento menor e menor. Intuitivamente, isso nos dá, então, que essa sequência x(n) converge em probabilidade para zero. Tá? Então, esse exemplinho aqui ilustra um cenário em que você tem convergência em probabilidade, mas não tem convergência quase certa. A gente pode fazer um diagrama com as relações entre modos de convergência. Convergência numérica a gente introduziu só de forma auxiliar para entender as convergências de funções, que são as que eu vou botar aqui. Então a gente tem a convergência, por assim dizer, mais forte é a convergência uniforme. Se você tem convergência uniforme, você tem todas as outras. A convergência uniforme, então, ela te dá, em particular, a convergência pontual. Tá? Essas são as noções que independem de uma medida de probabilidade. Se você tem essa ou essa, digamos, você tem para qualquer medida de probabilidade a convergência quase certa. Tá? Então, convergência pontual ela é suficiente para te dar a convergência quase certa em qualquer medida de probabilidade que você pegar. E a convergência quase certa te dá a convergência em probabilidade. Depois nós vamos ver, essa aqui ainda por cima te dá a convergência em distribuição. Voltaremos a falar disso mais adiante. O que importa é que esse diagrama está desenhado com as flechinhas que funcionam. E nenhuma outra flechinha vai valer. Claro, você pode preencher as coisas, né? Como você tem um caminho indo de uniforme até quase certo, eu poderia botar aqui, mas está implícito que eu consigo chegar a partir da convergência uniforme na convergência quase certa, pois a partir da uniforme eu tenho a convergência pontual que implica quase certa.
O que é importante aqui é que nenhuma outra flechinha vale, né, nos sentidos contrários, a não ser que você coloque suposições adicionais que vão te garantir, possivelmente, que você tenha uma flechinha com sentido reverso, mas com total generalidade isso é falso. Tá? Então, convergência em probabilidade, acabamos de ver um exemplo. Em geral, ela não garante que você vai ter convergência quase certa. Exibimos um exemplo de uma sequência de variáveis aleatórias que convergem em probabilidade, mas não converge quase certamente. Também vimos um exemplo de convergência quase certa que não era convergência pontual e vimos um exemplo de convergência pontual que não era uniforme. Então, qualquer uma das outras flechinhas aí, com total generalidade, a gente já viu os contra-exemplos. Tá? Convergência em distribuição não falamos ainda, mas já que fizemos esse diagrama, vale a pena deixar indicado aí que vale essa relação. Tá? Então, a coluna bem da esquerda aqui, repito, são noções de convergência que independem de uma medida de probabilidade, e essas outras três aqui são noções de convergência que dependem de uma medida de probabilidade. Bom, por hoje era isso, pessoal. Acho que estamos bem introduzidos nas noções e na linguagem de convergência. E no próximo vídeo continuaremos explorando como que isso se relaciona com teoria de probabilidade, em particular para nos conduzir até a lei dos grandes números. Então, até uma próxima. Era isso.